Boa noite. A paz seja convosco. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai, Davi: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, mas que volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado do relógio de sol de Acás. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui, ó Deus, a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar. Ezequias era o rei de Israel, o rei de Judá. E Ezequias, ele recebe a visita de Isaías, o profeta, o pastor dele. E quando Isaías, o profeta, que era o homem de Deus que servia ali diante de Ezequias, ele recebe a visita do profeta, e o profeta vem com uma mensagem de Deus, vem com uma sentença, e ele diz para ele: olha, organiza a tua vida, põe em ordem a tua casa, acerta o que tiver que acertar, porque você vai morrer e não vai viver. É uma coisa difícil. E outra coisa mais difícil ainda é que esta mensagem veio por meio do profeta e veio da parte de Deus, uma sentença dizendo: olha, o fim chegou, você vai morrer, não vai viver. Coloca a casa em ordem, acerta o que tiver que acertar, porque vai morrer e não vai viver. E o que me chama a atenção aqui é a oração de Ezequias.
Ezequias faz uma oração, não é uma oração longa, é uma oração curtinha, mas uma oração carregada de significado, de alguém que vivia na presença de Deus, e só alguém que realmente vivia na presença de Deus e fazia a vontade de Deus podia fazer essa oração. Tem muita gente que, se recebesse esse tipo de notícia, ele não poderia fazer essa oração, mas Ezequias podia. E Ezequias estava deitado, doente, à morte. E tem gente que pensa que Deus não escuta a oração porque está deitado, porque está assim, porque está de pé. Irmãos, Deus ouve a oração de um coração voltado para Ele. Você esteja sentado, de pé, você esteja no ônibus, você esteja trabalhando, você esteja sentado ou deitado, como estava Ezequias. E Deus ouviu a oração de Ezequias, o que ele fez ali no leito, o seu leito de morte, estava ali para morrer. E Ezequias vira o rosto para a parede, ele deitado, ele se vira para a parede, ele ora, e ele fala com Deus, e ele diz: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Primeira coisa, Ezequias era um homem de verdade, um homem da verdade, um homem que falava a verdade, e a vida dele andava dentro daquilo que era verdadeiro. E ele mostra diante de Deus: Deus, eu tenho sido verdadeiro em todos os meus caminhos. Deus, eu tenho andado em verdade diante de ti. O Senhor sabe disso. Ele pôde apresentar essa credencial diante de Deus. Se ele fosse mentiroso, uma pessoa que vive enganando os outros, ele não poderia, mas ele não era esse tipo de pessoa. Ele não era um enganador, ele não era alguém trapaceiro, mas ele era alguém que podia chegar diante de Deus e diz: Deus, se lembre de que eu andei na tua presença diante de ti em verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz: eu andei em verdade com o coração perfeito. Meu coração não era um coração enganoso, um coração desviado, atrapalhado, mas eu andei em verdade e com um coração perfeito. E ele diz mais a Deus: e fiz o que era reto, fiz o que era reto aos teus olhos. Você viu algum pedido aqui? Ele pediu: ah, Senhor, me cura. Ah, Senhor, o Senhor está dizendo que eu vou morrer, me dá mais um ano de vida, me dá mais um tempo de vida. Ele não pede, ele só apresenta diante de Deus aquilo que ele tinha vivido, as suas credenciais de vida. E ele diz: Senhor, eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Só isso. E aí ele vira para a parede e diz que Ezequias começa a chorar. Ao invés de pedir qualquer coisa, ele só tinha forças para chorar diante de Deus. E o pastor dele, o Isaías, profeta, deu o recado e foi embora. Mas diz a palavra de Deus que a oração de Ezequias foi tão curtinha que o Isaías não tinha nem saído do pátio da guarda. Ele estava saindo do palácio, passando pelo pátio da guarda, e a palavra do Senhor veio, e Deus revoga a sentença contrária que ele mesmo tinha mandado dar para Ezequias. Aquilo que Deus tinha dito a ele, Deus revoga. Aquilo que ele mesmo tinha dito. E ele diz para Isaías:
Volta, Isaías, e diz para o Ezequias, o chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração. Irmãos, a melhor coisa daquele que é um servo de Deus, que anda na presença de Deus em retidão, que anda de Deus em verdade e justiça, e faz aquilo que realmente é a vontade de Deus, é isto: é poder ter a sua oração ouvida. É você orar por uma oração que seja mais simples que for, mas Deus ouvir a tua oração e te responder, dizer: ouvi a oração. E ele nem pediu nada. Vocês prestaram atenção? Não pediu nada. Ele só apresentou diante de Deus a sua vida que ele tinha vivido. E quando ele apresenta diante de Deus esta oração, Deus diz para Isaías, o profeta, voltar e diz: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Amém? Coisa que o Ezequias nem pediu. Só mostrou: Senhor, o Senhor mandou. Ezequias nem pediu a cura, mas ele apresentou as suas credenciais diante de Deus: olha, a minha vida é essa, Senhor. E aí ele chora. Fala: Senhor, o Senhor mandou o meu pastor vir aqui dizer que eu vou morrer. O profeta, o homem de Deus que está aqui comigo, ele veio aqui dar uma sentença de morte que o Senhor mandou. E então Deus diz a ele: ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. E em 3 dias você vai estar louvando a Deus lá na casa de Deus, na casa do Senhor. Você vai para a igreja. Ele não podia ir para a igreja, estava na cama. É uma bênção poder ir para a igreja, não é? Ezequias não estava podendo mais ir na igreja, não podia estar indo mais no templo, né? Ele não podia ir no templo, estava doente, acamado, uma chaga, uma ferida mortal, não levantava mais da cama, não podia ir para o templo adorar a Deus. E Deus disse: eu vou te curar, em 3 dias você vai estar lá no templo louvando a Deus. E Deus diz mais uma coisa. Deus diz para que Isaías dissesse a Ezequias: e eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você vai viver 15 anos que você não viveria. Sua vida ia acabar aqui hoje. Mas eu estou acrescentando para você 15 anos de vida. Amém? E o Ezequias nem tinha pedido isso. Nem tinha pedido a cura, nem anos de vida. Mas Deus olha a oração que ele fez e disse: é justo. Realmente ele merece. E ele diz: te darei 15 anos de vida. E diz mais: e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. E Deus faz aqui um milagre, uma coisa interessante. Vocês vão ver aqui no fim o que é que Deus fez. E aí o Isaías chega para o povo ali e diz: olha, peguem uma pasta de figos. Peguem uma pasta de figos. E pegaram aquela pasta de figos e pegaram a pasta e puseram sobre a ferida de Ezequias. E Ezequias sarou. Eu não sei, o poder curativo não estava na pasta de figos. Pasta de figo não é curativo, não é? Mas era o que eles tinham. E Isaías diz: pegue uma pasta de figo
e coloquem sobre a chaga. E eles pegaram aquela pasta de figos e colocaram sobre a ferida de Ezequias. E Ezequias disse a Isaías: olha só, ele recebe essa palavra, mas ele ainda fica assim, fala: Senhor, mas eu quero um sinal. Eu quero um sinal de que isto que foi me falado vai acontecer. Qual é o sinal que o Senhor me dará de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Interessante que ele nem perguntou qual é o sinal que Deus me dará de que eu serei curado e que eu vou poder ter mais 15 anos. Ele não fala isso. E de que o rei da Síria não vai me perturbar. Não foi isso que ele perguntou. O que ele perguntou: qual é o sinal de que em 3 dias eu estarei louvando a Deus na casa de Deus? Amém? O mais importante para ele naquele momento era ir para a casa de Deus. Porque ele estava há tanto tempo privado, ele não podia ir, mesmo que quisesse, não podia ir. E tem gente que às vezes pode e não vem. Nem está de cama nem nada, não é? Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Aí Isaías dá a ele um sinal de Deus. Isaías diz assim: isto te será por sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que te disse. E ele dá uma opção para o rei e diz: você quer que o relógio de sol adiante ou que o relógio de sol volte atrás? Aí o Ezequias diz assim: olha, aí para frente ele sempre está indo, não é? Ele falou: olha, o relógio de sol, porque o relógio de Acas era um relógio de sol, tinha os riscos no chão e aquilo ia, marcava. E ele diz: quer que adiante 15 minutos ou volte 15 minutos? Aí Ezequias fala: olha, para frente ele é o normal. E ele pede, ele diz: então que volte atrás, que o relógio volte para trás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas que a sombra volte 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado do relógio de sol de Acas. Sabe o que Deus fez? Deus não tinha dado uma sentença para ele? Deus fez o tempo voltar para trás 15 minutos, no tempo em que ele havia dado aquela sentença, ele volta o tempo, 15 minutos, o tempo voltou para trás, o relógio andou para trás, o sol andou para trás. Já parou para pensar nisso? De repente o sol vai indo para lá e de repente o sol voltou, o tempo voltou, o relógio voltou para trás. E Deus fez isso na vida de Ezequias. Ele viveu mais 15 anos e ele foi curado daquela chaga mortal. E ele foi livrado também das mãos do rei da Síria. E a cidade foi poupada, porque Deus disse: por amor de mim eu vou fazer, por amor de mim, por amor de Deus mesmo. Deus disse: por amor a mim e pelo amor ao meu servo Davi, eu vou fazer isso, vou livrar essa cidade. Amém? Graças a Deus. Mas para que isso acontecesse, precisou que pudesse fazer essa oração. E lhe falaram a Deus: Senhor, se lembre de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o Ezequias. O Ezequias, amém? É que Ezequias e Isaías, amém? Amém? Ezequias, ele faz essa oração.
né? Andei com o coração perfeito, fiz o que era reto diante dos teus olhos, andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. E aí Deus fez o resto. Amém? Então vale a pena servir a Deus, vale a pena andar em retidão diante de Jesus, vale a pena andar como um filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que realmente agora tem Jesus morando dentro do coração, Deus habitando dentro de nós, o Espírito de Deus habitando em nós. Diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Deus nos chamou para nós sermos novas criaturas em Cristo Jesus nosso Senhor, que pagou o preço pelos nossos pecados, nos deu uma nova vida, nos fez que nós nascêssemos de novo e que nós possamos andar em retidão e justiça diante de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Amém? E possamos ter a nossa oração respondida como teve Ezequias. E Deus possa dizer: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração, irmãos. É tudo que a gente precisa, que Deus ouça as nossas orações. Amém? Que Deus nos atenda quando clamarmos a Ele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe você também, em nome de Jesus.